Olá! Estamos no nosso penúltimo programa, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E hoje conosco estará aqui o pastor Leandro, da Igreja Batista, vai ser entrevistado. Fiquem conosco, dê um joinha aí, compartilhem o nosso programa. Hoje é um dia especial, porque Jesus nasceu. E hoje aqui conosco, pastor Leandro Augusto de Andrade, esposo da Silvana Vieira Barros de Andrade, seus filhos Helena de Barros Andrade, Tiago de Barros Andrade. Sua profissão, ministro religioso, nascido em Passos. Tudo bem, pastor Leandro? Tudo bem, Sara. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana, pastor Miquéias, a Sara, todos vocês pelo convite. É um prazer, uma honra, uma alegria poder fazer parte da história de vocês e neste momento participar dessa live aqui com vocês. Espero contribuir, para que Deus fale ao coração de quem vai estar nos assistindo, nos ouvindo. Eu que agradeço. Muitos irmãos aqui, nós temos uma amizade muito grande com o pastor Leandro. Com certeza. Que ele esteve pastoreando aqui na Igreja Batista em Itaú de Minas, então nós temos uma certa amizade, não é, pastor? Sim. E muitas ovelhas dele já estão na expectativa de assistir o programa. Com certeza, Amizade longa, boa. Sim. E gostosa, Porque a Sara e o Jonas entrou também na nossa vida e espero nunca mais que eles saiam da nossa vida, porque é muito importante conhecê-los. Foi, tem sido, será sempre importante para nós. Obrigado, pastor. Pastor, conte para nós um pouco do que Deus fez na sua vida e como foi o seu chamado no pastoreio. Ainda bem que você usou a palavra um pouco, porque eu já falo muito, e a história é grande. Dá uma encurtadinha. Então vamos resumir aqui. Sara, veja que a história da graça de Deus na vida ela é importante porque ela vem antes da gente entender o que é graça. O contexto familiar ao qual eu vim é um contexto muito conturbado, muito difícil, aonde eu nasci. Minha mãe, para você ter ideia, minha mãe teve eu com 13 anos. 13 anos de idade. 13 anos de idade. E não pôde me criar, eu não conheci meu pai, então toda essa... Ela era uma criança, Uma criança sem responsabilidade que exigia dela naquele momento. Sim. E então fui criado pela minha avó, e um contexto assim de muita violência, bebida, desprezo, abandono. Eu fui criado assim, dessa forma. E acredito que já no ventre da minha mãe, Deus já começou a escrever a minha história. E aos 16 anos de idade, todo brasileiro, como bom brasileiro, sonha, os meninos, sonham com ser jogador profissional. E aos 16 anos de idade eu saí da Usina Açucareira, onde eu jogava bola, vim aqui muito jogar contra o pessoal aqui de Itaú. Já marquei aqui o Paulinho Pereira, muito conhecido. Gostava de marcar aquele homem lá porque era muito bom de bola. E fui então me aventurar pelo esporte, E chegando lá, Deus foi falando ao meu coração, eu conheci os atletas de Cristo. E ali Deus me chamou para um relacionamento mais próximo. Conheci então a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, e fui ouvindo, e de repente um dia estávamos num culto, pastor pregando. Sara, eu te confesso, eu não entendo, não sei o que ele pregou. Eu só me lembro de uma coisa, estava uma menina, amiga, do lado, e eu falei com ela assim, eu preciso ir lá na frente. Eu não sei porquê, mas eu preciso ir lá na frente. E aí eu tomei o corredor e comecei a chorar. E eu falando assim, mas por que você está chorando? O que está acontecendo? Eu falei, acho que eu estou ficando doido. E chorava. É o Espírito Santo, O Espírito de Deus já estava me tomando naquele exato momento. E aí me entreguei para o Senhor, A graça me alcançou, o amor dele me alcançou, a intervenção de Deus nessa história aí de sofrimento familiar, naquele exato momento foi interrompido. E aí segui por mais algum tempo no futebol
E confesso que o futebol, o que de melhor ele me deixou foi a fé. Foi lá que eu conheci Jesus e de lá então começou uma trajetória, um relacionamento muito próximo com o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que eu sirvo até hoje, né? Com relação ao chamado, né? Como que aconteceu? O futebol também está aí. E aí eu estava numa crescente no futebol, entreguei minha vida para o Senhor, comecei a descer. É engraçado isso, né, Sara? A gente acha que entregando a nossa vida para os cuidados do Senhor, as coisas tendem a melhorar, né? Mas como diz Charles Spurgeon, se você busca paz e calma no sentido humano, não venha para o cristianismo, porque o cristianismo tende à transformação de um ser humano, passa por muitos desafios, muitas transformações, muitas dores. E aí eu machuquei o joelho, uma série de coisas assim, no melhor momento da minha carreira. E aí um belo de um dia eu fui na posse de um pastor amigo chamado Adeilson. E ele, então na hora que ele se ajoelhou, os pastores vieram para orar, veio no meu coração e na minha boca assim: eu só troco o futebol por isso. Na hora eu levei um susto. Falei, o que eu estou falando? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Nada disso, e fiquei quieto. Não falei mais nada, não falei nada com ninguém. E aí fui tentando futebol, as coisas foram ficando difíceis até que eu deixei o futebol. E ao deixar o futebol, eu fiquei firme na igreja. Porque o futebol você joga, então você vai muito de vez em quando. E aí fiquei firme na igreja, e escola bíblica, até pregando do jeito que entendia ali. E Deus foi me transformando. De repente eu comecei a me sentir incomodado com algumas coisas, principalmente na época de missões na igreja. Incomodado, até que um dia um amigo chamado Paulo chegou para mim. Eu estava conversando com um pastor, falando da possibilidade de seminário. Um amigo chegou e falou assim: ô Leandro, eu tive um sonho mó esquisito com você essa noite. Parecia que eu te levava para um lugar e lá eu te deixava lá. E esse lugar é um seminário. E nós estávamos conversando exatamente naquele momento sobre uma possibilidade que Deus estava me chamando para pastorear a igreja dele, né? Me lembro que na época do futebol, uma senhora que morava numa favela próxima lá, ela me disse também assim, olha... Você já estava no estado de São Paulo? Estado de São Paulo. Ah, certo. Ela disse assim, eu tive um sonho com você. Eu estava jogando bola, louco para ganhar dinheiro nesse mundão do futebol. Ela falou, olha, eu tive um sonho com você, mas o sonho era o seguinte: sabe aquelas bicicletas que todo mundo senta atrás, anda todo mundo junto? Uhum. E aí 5, 6 pessoas na mesma bicicleta. Eu falei, eu sei qual bicicleta que era. Ela falou, então, tava você e mais um monte de gente da igreja na bicicleta. Ela falou assim, e você é quem pilotava a bicicleta. Aí ela disse assim, eu nem quis ligar para ela, né, por aquilo que ela havia dito. Eu acho que esse sonho não tem nada a ver com futebol, mas eu não sei, vou deixar com Deus. E aí essas coisas ficaram, sabe? Até que um dia eu entendi, não, eu vou parar de fugir disso. Deus já havia falado com pessoas que eu confiava. Eu já havia feito uma promessa para Deus de que só trocaria o futebol pelo ministério, né? Só que eu fiquei quieto. E as pessoas que eu mais confiava enxergavam isso em mim. E aí, naquele exato momento, eu me rendi. Falei, olha, como eu me entreguei para a salvação em Cristo Jesus, né? Quando Deus me chamou, eu também me entreguei para esse chamado dele, para que eu me preparasse para me tornar um líder da igreja com mais capacitação, mais direcionamento, para direcionar as vidas que o Senhor da bicicleta, o Senhor da bicicleta havia me posto para dirigir. Então foi, bem resumidamente, foi isso. Mas veja que a graça de Deus havia operado lá no, vou usar uma expressão um pouco forte, mas no lixo da vida humana. E hoje eu olho
a minha vida e vejo o quanto Deus foi bom comigo. Então Deus me chamou assim, nesse contexto do futebol, depois para ser pastor, e hoje acho que a única coisa que eu sei fazer, porque o futebol já não dá para jogar mais, né, Sara? Então a única coisa que eu sei fazer é mexer com a igreja e lidar com o povo. E mais ou menos. Isso ainda, é dom, né, pastor? O senhor tem um carisma muito grande, dom. Isso é dom de Deus, né? E Deus tem trabalhado, né, na vida da gente. Eu me lembro que o senhor contou um episódio, eu não sei se foi em Jundiaí, de um rapaz que o senhor conheceu e estava pegando um ônibus. O senhor lembra dessa história que o senhor contou para nós? Um rapazinho que o senhor conheceu e eu não sei se ele estava na rodoviária e o senhor foi conversar com ele. Eu me lembro vagamente dessa história. Não lembro aqui, Sara. São tantas histórias que eu não lembro aqui, não. Eu lembro que o senhor ajudou ele. O senhor contou direitinho a história, eu não estou me recordando agora como que foi. Nessa vida, assim, acho que no pastoreio, eu não sou muito bom com a igreja. Essa é a realidade. Eu me esforço muito. O meu maior desejo, o que mais pulsa dentro de mim, é esse contato com pessoas. Então, são várias pessoas. Esse dia eu estava em Franca, e aí eu vindo de carro, de longe eu olhei um senhor caindo. Ele caiu, sabe quando cai assim de maduro? A gente usa essa expressão de madura, né? De maduro, de prancha. Aí eu já encostei o carro, e é uma coisa automática. Corri, levantei ele estava de frente à casa dele. Mas aí vi que o braço estava todo machucado. Aí conversei um pouco com ele, estendi a mão e fui lá. Isso não é vantagem nenhuma, porque Jesus fez muito mais do que nós. E fez por nós também. Mas é algo automático, né? É natural. Levantei, cheguei em casa e todo mundo assim, o que é isso na sua camiseta? Aí que eu fui olhar, estava cheio de sangue dele. Aí a minha cunhada falou, nossa, você vem aqui em Franca, toda vez é isso. Toda vez você tem que ajudar alguém aqui em Franca. Parece que acontece perto de mim, né? Acho que é Deus trabalhando. É Deus trabalhando, né? O seu caminho ali, Ele coloca as pessoas certas. Sempre, sempre. Já convidei pessoas para morar com a gente, né? Já teve pessoas que não tinha para onde ir, eu falei, fica com a gente aí um tempo e tal. Pessoas que eu conheci no dia. Isso. Quem faz isso hoje? A maior dificuldade hoje em dia é alguém bater na sua porta e você acolher para dentro de casa. Sim. Porque você tem medo, você tem filhos pequenos, tem a esposa. E o pastor Leandro bateu na porta dele, gente, ele acolhe. Aqui em Itaú eles falavam assim, pastor Leandro, me disseram que o senhor ajuda todo mundo, eu vim aqui. Pastor Leandro, o que significa para você as palavras fé e perseverança? Fé e perseverança. Veja, Sara, vamos começar então pela palavra fé, né? Um ateu disse o seguinte: é impossível não ter fé. Qualquer um ser humano tem fé. Até o ateu, para ser ateu, ele exige fé dele para crer naquilo, de que Deus não existe. Ele também precisa de fé. Então, na realidade, ele mesmo disse que não existe ninguém sem fé. Todo mundo tem fé. Acho que o segredo é aonde você coloca a sua fé. Aqui está o segredo de todo ser humano. Porque a fé é que vai movimentar a gente, né? Então, se você crê, se você tem fé de que o dinheiro vai resolver os seus problemas, o que você faz? Começa a trabalhar muito para juntar muito dinheiro, não é verdade? E isso vai movimentando a pessoa, só que no fim ela vai perceber que foi tudo em vão. Foi tudo em vão, porque você nunca tem o suficiente. Se você tem 1 milhão, você quer 2. Se você tem 10, você quer 20. Se você tem fé que se você manter a sua beleza, você sempre vai produzir aquilo que você quer. O que uma pessoa vai fazer? Ela vai correr de sempre manter ela bela. Então ela vai sempre se mutilar. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se desajustando. Sim.
E aí as pessoas vão procurando cada vez mais consertar aquilo. Então ela vive se mutilando. E no final de tudo, ela vai perceber que também não foi em vão. Então, o que nós precisamos então entender é que eu, você, nós, todos nós temos fé. Agora a gente precisa perceber aonde nós estamos depositando a nossa fé, a nossa crença. Porque isso resolve tudo na sua vida. Você hoje precisa entender que a sua fé precisa estar ancorada na verdade. E a verdade de Deus. Porque isso então vai te movimentar na vida. Você precisa então exercer fé em Deus. A fé verdadeira que transforma o ser humano, ela é depositada em Deus, independente da circunstância. Independente da circunstância, o que nós precisamos é depositar a nossa fé em Deus e naquilo que Ele fala. Vamos pensar no caso de Abraão. Deus diz para ele assim: sai e vai. Para onde? Nunca sair daqui. Ele então exerceu fé, obediência, confiança, creu no que Deus havia dito, não nos instintos dele. E não tinha visão nenhuma, né, do que iria acontecer. Não sabia, mas ele estava o quê? Pegando a sua fé e depositando ela naquele que pode todas as coisas. Talvez aqui esteja o segredo dos nossos sofrimentos, porque a gente acredita que a tecnologia vai resolver os nossos problemas. Nós acreditamos que a vacina vai resolver os nossos problemas. Nós acreditamos que uma cirurgia plástica vai resolver os nossos problemas. Nós acreditamos que uma poupança gorda, recheada com milhares de dólares, vai resolver o nosso problema. Nós acreditamos que o poder vai resolver os nossos problemas. E nós já estamos há milhares de anos na raça humana, todos correndo atrás disso, e até hoje nós não vimos a solução do nosso problema, a não ser quando nós depositamos a nossa fé em Deus. Então, não existe ser humano sem fé. Isso eu li de um próprio ateu. Não existe ser humano. Ele diz: para que eu possa ser ateu, eu tenho que acreditar que Deus não existe. E eu tenho que exercer fé de que Deus não existe. Só que esse rapaz, sabe, depositou a fé no lugar errado. Aos 45 anos, sabe o que aconteceu com esse rapaz? Não. Ele se suicidou. Por quê? Porque a fé dele foi depositada no lugar errado, numa mentira. Por quê? Porque Deus Ele existe, soberano sobre todas as coisas. Amém? Amém? Amém. É isso aí. E aí a outra palavra é perseverança. Veja que uma palavra, agora eu coloco a minha fé em Deus, mas eu preciso perseverar. Porque várias coisas que acontecem tentam minar nossa fé nessa verdade. Tenta tirar de nós a convicção de que Deus domina. Tenta roubar de nós. Então agora nesse exato momento eu preciso perseverar na fé, acreditando de que Deus está no controle de todas as coisas. Se eu não perseverar nisso, a minha fé vai falhar. E aí eu vou ser como Tiago diz: vem um vento de cá, me empurra para lá. Vem um vento de lá, me empurra para cá, e eu nunca estou firme. O crente que tem fé no que Deus diz é um crente que não é guiado pela circunstância, ele é guiado por aquilo que Deus diz. Esse foi Abraão. Sai da tua terra, do meio do seu povo, e vai para onde eu te mando. Só que Deus não deu um mapa para ele assim de pronto. Deus foi revelando as coisas aos poucos. E mesmo assim, ele teve que caminhar, ele teve que seguir. E ele seguiu. Teve vários desafios pelo caminho, teve erros pelo caminho. Teve, na história de fé, teve momentos que faltou fé. Quando ele desceu para o Egito com a esposa dele, ele poderia falar: é minha esposa. Aí ele falou que era irmã, com medo de ser morto. Faltou fé. Isso vai acontecer. Mas se a nossa fé é em Deus,
como disse você, que o Espírito sempre vai nos incomodar, nos impulsionar, o poder de Deus vindo por meio de Cristo Jesus vai solidificando a nossa fé e nós vamos caminhando na vida. E quando eu diz fé em Deus, em meio às circunstâncias, porque na maioria das vezes, sabe, a gente só tem fé por causa das bênçãos e não por causa do que Deus é. E aí nós entramos numa guerra. Você tem fé em Deus por aquilo que Ele pode fazer por você, ou você tem fé em Deus por aquilo que Ele é, independente do que vai acontecer. Você deve lembrar daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra o que eles responderam para Nabucodonosor? Olha, estou parafraseando aqui, se Deus quer nos livrar, que Ele nos livre, né? Vai ser ótimo, nós adoraremos esse Deus, mas se Ele não quer nos livrar, continuaremos servindo esse Deus. Amém. Em todas as circunstâncias. E foram jogados dentro da fornalha de fogo, e Deus atuou depois que eles estavam lá. Então era uma fé verdadeira, porque ela estava depositada na verdade, mas eles tiveram que ser perseverantes nisso. Porque imagina você diante de uma fornalha. Estava berrando e pulando lá dentro. Estava pedindo, não, vou repensar. E vários, não dava nem tempo. E vários homens. Num segundo. Vários homens na história da igreja, quando oprimido, voltaram atrás. Teve um que assinou, da história da igreja, assinou lá que ia, não me lembro aqui, estou encurtando a história. Ele assinou lá que ia, abandonar a fé. Só que depois ele arrependeu e quis ser queimado na fogueira. E aí ele fez um pedido. Sabe qual foi o pedido que ele fez? Antes de me jogarem na fornalha de fogo, eu quero queimar primeiro a mão que um dia assinou que Deus não existia. E aí ele pôs a mão dele para queimar. Por quê? Porque ele se arrependeu de ter voltado atrás. Porque a nossa fé, ela não é movimentada por aquilo que está acontecendo com a gente. A nossa fé, ela é por aquilo que Deus é, e aí sim, e pode fazer por nós. E aí eu preciso perseverar. Século 21, todos nós precisamos perseverar na fé. Porque o mundo vem sobre nós com leis, com mentira, com tecnologia, com armadilha satânica, sempre querendo minar a nossa fé de que não vale a pena seguir esse Deus. Pastor Leandro, é Natal. E o que significa essa data tão falada e esperada por todos? Natal, Sara. Veja só como que é a ironia do destino, né? A gente usa essa expressão, mas veja como Deus é. Tem como chegar no ano novo sem passar pelo Natal? Não. Qual data vem primeiro? Natal. Então acho que ela, só pela história, já diz que é algo extremamente importante para nós o Natal. Por quê? O Natal, ele mexeu com o calendário. O Natal mudou a história, a contagem do mundo e por aí vai. Mas o que eu acho mais impressionante é o Natal ser comemorado pelos homens. Aí tem toda a discussão se é nessa data, se não é. Mas o mais importante para nós agora, neste exato momento, já que as pessoas estão falando, aqueles que sabem a verdade a respeito do Natal precisam usar também de falar. Isso. E é impossível passar um ano novo sem que você primeiro passe pelo Natal. E agora eu estou falando da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Para se ter um ano novo, precisa primeiro ter o Natal. Para você ter uma vida nova, para você ter um ano novo, antes de tudo, você precisa conhecer o Natal. Porque o Natal é o nascimento do Filho de Deus, que veio nos visitar para trazer um presente de Deus para nós. É extremamente importante essa data, sabe? Por isso que o mundo fica vai se aproximando dessa data, todo mundo já começa a convergir para esse acontecimento. Nós estamos falando isso 2000 anos depois. Imagina
aqueles que viveram os primeiros momentos desse acontecimento histórico, desse Natal, desse Filho de Deus, porque esse é o Natal, o Filho de Deus vindo nos visitar. Imagina que coisa espetacular, que coisa maravilhosa foi esse Natal. Pastor Leandro, como foi um ano diferente para todos nós? O que esperar deste Natal? Vou usar uma expressão aqui e eu quero até dar continuidade nela, né? O Natal para aqueles que estão atravessando essa crise, que é o mundo inteiro, né? Nós usamos duas palavras aqui: fé e perseverança. Agora, o Natal, para mim, Sara, é o sentido mais claro de que o mundo estava em crise. E quando o Natal surgiu a esperança. Então nós podemos, através do Natal, sair de um momento de crise para um momento de esperança. Porque a esperança em Deus não é aquela esperança dos homens, de que será que acontece quando você fica esperando uma coisa, né? Aí você, será que vai acontecer? Não, com Deus não. Nós temos certeza de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Nós só estamos aguardando o momento certo, porque esse Deus, Ele surge na hora certa, no momento certo, para transformar as coisas e fazer as coisas dar certo. Não é assim, Sara? Foi na sua vida, eu tenho certeza, né? Você, na vida do Jonas, porque quando Deus invadiu Jonas, né? Ele trouxe esperança através de Jesus e abençoou ele com você. Então ele tem que agradecer muito a Deus. Se ele estiver me assistindo, fala para ele, viu? Que Deus foi muito bom com ele nessa história. Que ele precisa agradecer sempre e nunca abandonar esse Deus, porque ele deu um presente, 2 presentes: a salvação em Cristo e a Sara, sua esposa. Pastor Leandro, hoje teremos famílias reunidas, amigos, né, com amigos. Então, dê uma palavra para todos nós a respeito de Jesus, do nascimento de Cristo. Eu estou assim com o corpo até não é? É porque eu estou emocionado aqui dessa conversa tão gostosa, né? Já que nós falamos de esperança, então vamos anunciar essa esperança. Sim. Né? É o momento, então, de nós anunciarmos essa esperança. Porque, Sara, olhando para a minha história, quando eu conheci Jesus, Ele transformou o meu pranto em dança. Né? Porque era muito choro. Ele transformou as minhas lágrimas em alegria. Isso é real. Isso não é uma entrevista. Agora estou falando de coisa muito, mas muito. Nós estamos falando já, né? Coisas muito verdadeiras. É muito importante entender que Jesus Cristo, Deus, é colecionador de lágrimas. É impressionante isso. Porque cada lágrima que a gente derrama na história, Ele tem o prazer de vir colher e enxugar. E foi isso que aconteceu comigo quando eu conheci. Aquela angústia, então, se transformou em paz. Aquela questão de não entender a vida, de por que tinha acontecido tudo aquilo que aconteceu comigo, do porquê eu ter sido abandonado pelo pai e mãe, por uma série de coisas. Aquela angústia que fica dentro da gente, quando a esperança chegou em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e se transformou em paz. Já não há isso mais dentro de mim. A vida, em alguns momentos, tenta trazer para dentro da gente angústia, né? Aqui e ali. Mas a paz sempre reina. São momentos pequenos, talvez até dias, mas não é eterno. Sabe por quê? Porque quem conhece a alegria em Cristo Jesus tem uma paz plena e eterna. É nossa. O cristão pode dizer: Deus nos deu a paz, né? Deus nos deu segurança. A minha família era desorientada. Agora, se você olhar a família que Deus me deu com o meu casamento, você vai ver que é uma família orientada. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos para onde estamos indo, mas mais importante é com quem estamos indo. Isso é o mais importante. Então,
Natal é isso, né? Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12, e aí eu posso trazer já o versículo para eles, diz assim, que um menino nos nasceu. Veja só que interessante essa expressão, né? Ele nasceu para redimensionar os nossos valores, para transformar as nossas vidas. Esse menino nasceu, um filho se nos deu. Sara, quando a gente ama, o que a gente mais faz para com a pessoa é dar. Não é verdade? A gente se entrega, vocês como mulheres, quando vocês amam o cônjuge, vocês se entregam. Nós maridos nos entregamos também, nos damos naquela relação. E veja que João 3,16, para ficar bem claro, não só João 3,16, mas como Romanos 5,8, fala que Deus, para provar que nos amava, Ele nos deu o seu Filho, né? João 3,16, né, diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o que eu quero fazer aqui neste exato momento é dizer para vocês que quer ter fé, esperança, quer ter essa certeza do que eu estou conversando e se tornar uma pessoa perseverante nisso, deposite a sua confiança em Deus. E eu estou aqui para anunciar para você que não existe outro lugar para você ancorar a sua alma. O único lugar é no Natal, nesse menino que foi nos dado. Ele nasceu e diz que o governo está sobre os seus ombros, diz o texto. Sabe, a expressão, a imagem que me vem na cabeça é aquele momento que a gente fica lutando com a vida, lutando com as pessoas, se batendo na vida, e de repente a gente cai extasiado, cansado. Por quê? Porque a gente esquece de confiar e a gente sai para lutar sozinho. Não é verdade? Mas mesmo assim, quando a gente meio que deixa Deus de lado e vai lutar sozinho, com criação de filhos, com emprego, com profissão e por aí vai, quando a gente faz isso, a gente se esforça muito. E patina não dá nada. Mas mesmo assim, esse Deus não nos abandona. Ele espera a gente cansar. E aí Ele vem e nos coloca sobre seus ombros. Né? Aquela expressão de pegar pelos braços, colocar nas costas e puxar. E dizer para Ele, olha, todo o governo está sobre os meus ombros. A vida do seu filho, o seu emprego, a minha ida para São Paulo que está acontecendo agora, neste mês de janeiro vai acontecer, o futuro dos meus 2 filhos, o futuro dos meus netos que nem existe. Eu preciso confiar, eu preciso ter fé que Cristo sabe e vai cuidar dele. Olha as características desse Cristo, né? Anotei uma aqui para você. Olha quem é a identidade desse menino. Maravilhoso conselheiro. Tem dúvida, Sara? Nenhum. Deus forte. Por que a gente vai ficar lutando com as nossas próprias forças se a gente sabe que nós não podemos? E que nós temos ao nosso lado, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, um Deus que é forte. Olha a identidade desse menino. Isso é muita esperança. Ele é conselheiro. Então todas as vezes que você precisar, não recorra antes aos homens, recorra em primeira instância a esse Deus. Porque Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Sara, o dia que nós chegarmos no lugar preparado para nós vamos ter ali o Pai da eternidade, que começa aqui esse relacionamento e que segue por toda a eternidade. A gente não tem como imaginar isso nessa esfera temporal, o que é eterno. Mas eu tenho certeza que é algo que vai nos fazer esquecer. Porque nós vamos estar do lado de um Pai que é eterno, que nunca se acaba. Só o amor prevalecerá. Só o amor prevalecerá. E Ele, para mim e para você, diante da pandemia, coronavírus, vacina, briga política, guerras, presidentes,
políticas que não se acabam mais e que só dão errado. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo é o príncipe da paz que você precisa. Amém. Ele é o príncipe da paz. Então, nesse Natal, antes de começar o ano, esse ano novo, que está todo mundo aguardando, 2021, porque o 2020, mais do que todos que nós vivemos, o pessoal do século, metade do 20 e início do 21, o 2020 é histórico. Ele vai ser estudado por outras gerações que virão após nós. Mas nós que estamos vivendo ele, aguardando o final dele, antes de começar o 2021, entregue sua vida para Cristo Jesus. Conheça o Natal e tenha, de fato, verdadeiramente, um ano novo, de paz, de conselhos, de um Deus forte ao teu lado. Porque se você não tomar essa decisão, todos os anos serão os mesmos. Começa bem, aí vem as crises e tal, e não sabe o que fazer, nem para onde correr. Então, Sara, o que eu vim fazer aqui é anunciar a esperança. Espero que, através daqui, você tenha entendido e que Deus possa gerar em seu coração fé e que você possa perseverar nessa fé, porque a esperança de uma vida melhor está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Leandro, muito obrigada. Que Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Que neste ano novo que vocês vão ter uma nova caminhada, seja Sim. de muita paz, muita alegria. Sim. Feliz Natal a toda a sua família. Feliz Natal a todos vocês que nos assistem. Que este Natal não seja simplesmente um Natal de pensar em presentes, em festas, mas um feliz Natal de saber que Jesus Cristo, o único, o Salvador, o Deus conosco, está presente em sua vida. Amém. E que Deus te abençoe. 2020, um ano de aprendizado. 2021, um ano de viver tudo aquilo que aprendemos. E só é possível em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia um templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.
e trono. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e que o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, esteja com todos vocês. Que neste Natal vocês possam se alegrar, ter paz, amor, carinho uns pelos outros, não só no Natal, mas em todos os dias da vida de vocês. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.